pessoal, estamos aqui para mais um Fish Tour e eu vou falar para vocês dos Glass, que é uma linha muito popular no mundo inteiro e uma linha que encanta a todos que tem. Vocês que assistiram aí todos os Fish Tours passados e viram o Fish Tour em que eu tratei do assunto dos mosaicos, eu vou entrar no assunto dos mosaicos para poder continuar com os Glass. Os mosaicos eles foram desenvolvidos através da origem dos snakeskins, enfim, tudo aquilo que eu falei para vocês lá. E o Glass ele foi desenvolvido no Japão através de seleção de mosaicos. Então o Glass é uma variante do mosaico. Vocês podem ver que eles têm assim, muita característica em comum. Quem tem Glass e quem tem mosaico percebe que os dois são relativamente próximos. Quem assiste minhas videoaulas no meu canal sabe que eu falo das chaves de cruzamento. Então, lá atrás, quando eu tinha os mosaicos e tinha os Glass, eu já fazia os cruzamentos de Glass com mosaico. Então, o Glass ele foi desenvolvido no Japão, no final dos anos 70, anos 80, foi sendo selecionado e apareceram os primeiros Glass no Japão, e esses Glass começaram a virar assim coqueluche, né? Na verdade, para quem não sabe, o nome da linhagem é Grass, com R de grama, e a característica Grass, ela é os pontinhos bem pequenos e o fundo, que pode ser azul, pode ser verde, pode ser amarelo, pode ser rosa, pode ser vermelho, pode ser branco. E nós temos vários padrões de Glass aí pelo mundo inteiro. No início não eram tantos, mas com o desenvolvimento da linha, vários criadores fazendo cruzamentos, usando as chaves de cores, e foram aparecendo Glass de diversas cores. Nós temos Glass deltas, half moons, basicamente, e véus, né? Alguns véus, mais deltas que a gente vê no mundo. E os padrões foram se diferenciando à medida que foram se espalhando isso aí pelos países asiáticos, e os Glass chegaram na América também por volta dos anos 90, anos 80. Nos Estados Unidos eu tive os primeiros contatos que eu tive com criadores nos Estados Unidos, pelo fato dos americanos serem muito fechados nas linhas já de padrões da IFGA, nós vimos poucos Glass no início dos anos 90, quando eu estive lá. Agora, recentemente, por volta de 2010, 2011, quando eu estive também visitando os Estados Unidos, eu pude ver muitos criadores criando Glass. A gente vê nos shows americanos misturas de Glass com linhas americanas. Por quê? O Glass, como ele é basicamente asiático, assim como o mosaico, ele não tem um tamanho igual às linhas americanas. E as regras americanas, assim como algumas regras brasileiras, elas beneficiam os peixes que têm cores sólidas. Então, vocês podem ver que nos Estados Unidos, nós temos os resultados dos eventos lá, os Best in Show, a maioria são peixes como greens, blues, purples, reds, esses que são os peixes que mais vencem as competições americanas, porque eles têm uma tonalidade bem homogênea e uma coloração em tamanho e um padrão assim bem delta. E a gente fala muito na IFGA, mas hoje a WGA ela é basicamente a mesma regra dos deltas, né? Os peixes têm que ter tamanho, eles têm que ter. Os half moons, a gente pode ver aí na internet, nós vemos mais mosaicos, não tanto Glass, mas tem Glass half moons. Hoje é muito comum você ver Glass na Ásia, o Glass na Ásia com raio dorsal, com aquelas dorsais gigantes. Os padrões, então, eles são muito variados. E o Glass, para quem assiste as minhas videoaulas, vocês podem ter aí vários tipos de cruzamentos com Glass.
E esses cruzamentos eles vão desde snakeskin, galaxy, mosaicos. E o grass ele tem uma característica, além da cauda ter os pontinhos pequenos, que eles chamam isso de grass, ele tem aquela mancha no corpo que a gente chama de mancha Nike. E essa mancha Nike ela é muito característica nos mosaicos. Então ela veio de mosaico, assim como o grass. E para quem brinca de cruzamento sabe que o padrão grass, quando é cruzado com mosaico, você tem aí um meio termo no F1, que a gente fala primeira geração, que não é nem grass nem mosaico, ele é menor do que o mosaico e maior do que o grass, mas o padrão grass ele retorna com poucas gerações de seleção. Então uma forma de você quebrar ou melhorar o seu grass ou fazer o seu grass de tonalidades diferentes é fazendo os cruzamentos, seja com mosaico, seja com galaxy, seja com snakeskin. E o blau asiático é muito utilizado, tanto para azul, para manter a cor azul, né? Então as pessoas se preocupam muito com filigrana. Esse filigrana ele se perde nos primeiros cruzamentos, dependendo da chave que você utiliza. Para quem não sabe o que é chave, veja minhas videoaulas, mas a chave é o peixe que tem compatibilização. Então todos esses que eu falei são chaves com grass, tanto o mosaico, tanto o snakes, quanto o galaxy. O grass ele também pode ser cruzado com o blue japan, de origem asiático, e é uma base de cruzamento para várias linhas aí, como eu disse para vocês, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês aí basicamente vem da minha experiência e de alguma literatura que tem tanto na internet quanto aqui nesses livros que eu tenho. São livros que contam um pouco dessas histórias, principalmente das linhas asiáticas, né? Que é esse livro do japonês Nobuo Iwasaki, Groups, Faces, Trends and How to Produce Them, foi traduzido por inglês. Esse aqui é um livro também japonês, e esse aqui é um livro também asiático. Guppies Keep Bringing Them in Captivity. Esse aqui, todos da TFH, exceto esse japonês. Esse livro aqui, ele mostra só linhas asiáticas. Então, bem interessantes aí. Antigamente não tinha literatura na internet, então a gente ia buscando isso aí, uma forma de aprendizado, ter um direcionamento, né? Hoje você tem aí vários sites, vários canais que ensinam para vocês essas coisas. E no Brasil, o grass é a mesma origem que houve dos mosaicos. O primeiro grass que eu vi foi dos criadores japoneses de Marília. Então, os grass vieram para o Brasil nos anos 90 também, juntamente com os primeiros mosaicos, né? E fizemos aí várias importações com grass depois, no início dos anos 2000. E os grass foram só melhorando, tanto de tamanho quanto de padrão. Hoje você vê aí grass maravilhosos. Eu destaco os criadores japoneses ainda, né? Como referências nos grass, e os taiwaneses, tá? São os glass que a gente viu aí na Ásia, que são os mais bonitos. Bom, pessoal, eu vou comentar aqui com vocês algumas fotos que eu capturei. Essa foto aí é de um grass antigo, uma transição entre o mosaico e o grass, que não tem nem padrão peixe. Esses peixes foram retirados desses livros aí que eu te falei, ó. São peixes de transição entre mosaico e grass. E a partir destes daí foram feitas as seleções. Peixes similares como esse, os japoneses fizeram essas seleções até chegar no padrão do grass, que é esse peixinho aí, né? Esse aí é um red grass, bem antigo. Esse peixe é dos anos 80. Então, assim, você vê que a delta tem problema, o peixe não tem padrão. Hoje os grass já são peixes muito mais lindos, muito mais bem selecionados do que esse que está aí. Esse aí seria aí um dos primeiros, né? As primeiras linhas de grass japonesas, né? É um peixe que foi selecionado do mosaico, então os primeiros grass vieram com as cores vermelhas, né? Esse aí que já está vindo aí já é um grass
que ele já tem uma manchinha, começando a manchinha Nike, a cauda bem meio manchada, também retirado desses livros aí que eu mostrei para vocês. É um peixe que não tem ainda um padrão bem definido, ele é um delta aí, que você vê que a cauda está toda irregular, um peixe jovem, mas foi início dos trabalhos, né, lá atrás, e os japoneses eles se destacaram nos campeonatos no final dos anos 80, lá no Japão, na Ásia, que os glass começaram a aparecer assim, de uma forma bem mais selecionada. Esse aí já é um swallow, né? É um glass. O glass, é por isso que as pessoas confundem glass com grass, né? A linha chama grass, de grama. E o grass, que seria um vidro, né? O glass de vidro, seria essa cor rosada na nadadeira. Isso aí sai muito da variação, do cruzamento do bluegrass, tá? É um peixe que até para competição ele não tem muito, ele não é nem vermelho, nem, nem é um rosa, né? É um peixe rosa. Esse aí já é um peixe asiático, com a dorsal já, uma raia dorsal. É um peixe com a cauda no delta asiático, que não é um delta. É um peixe que não é muito grande, mas é um padrão bem popular na Ásia hoje, né? Aquele outro você viu que ele era puxado para o roxo. Esse aí já é o azul, né? Já tem uma mancha Nike bem saliente, uma dorsal já bem empinadinha. É um peixe que tem no Brasil, faz muito sucesso no Brasil, porém é um peixe que não tem muito tamanho. A gente sabe disso, esse peixe peca no tamanho. E para o padrão delta ele também não é um peixe como esse daí, ó. Ele tem uma dorsal high fin, que é mais características de Half Moon, com a cauda delta. Então esse peixe para competição ele não serve, tá, pessoal? Porque o padrão delta, a dorsal ela é em paralelogramo, não é high dorsal. Mas é gosto, as pessoas gostam. Eu mesmo gosto muito dessas dorsais gigantes, né? Você vê aí, ó, um peixinho que ele não é Half Moon, não é delta, a dorsal também bem grande, peixinho jovem. Então, muito comum na Ásia. Esse aí tem a mancha Nike, que eu falei que é uma mancha muito característica da linhagem Grass, né? Agora, essa característica agora aí, ó, é o peixe, ele tem a cauda Grass. Aí, ó, a cauda é Grass, mas ele é platinado. Então, isso é um Grass também. Não é da linhagem Grass, né? A linhagem Grass tem a mancha Nike. Esse aí é um peixe de padrão Grass. Na Ásia é conhecido como Grass também. Platinum Grass. Então é muito comum na Ásia vocês verem. Esse aí tem a dorsal já com as cores bem diferentes da caudal. A dorsal dele é tiger, né? Padrão leopardo, né? E a caudal é padrão grass. Esse aí já é o Blue Japan mosaico, muito usado também nos cruzamentos com grass. Esse peixinho é um peixinho asiático, também já popular no Brasil, já temos dele aqui no Brasil. E esse aí é a dorsal bem pequena, né? Para deltas. E a delta também arredondada. Aí já é outro swallow, grass, né? A dorsal um pouco clara. É um peixinho também muito comum no Japão, muito comum na Ásia. E aqui no Brasil costuma aparecer esses peixinhos dos grass que nós temos aqui. As pessoas que tiverem com a linha já há bastante tempo costumam tirar desse peixinho. Esse aí já é um glass, esse criador aí é um tailandês, ele costuma usar muito efeito de Photoshop nos peixes, né? O glass ele é caracterizado pela cor rosa, né? Você vê que os criadores comerciais eles têm mania de usar excesso de Photoshop nos peixes. Esse aí está muito photoshopado, né? Esse aí já é um outro glass, não tem a mancha Nike, mas é glass também. Já o delta já bem mais característico, ele entraria na classe aqui no Brasil como um multis, porque ele tem várias cores na cauda, né? A dorsal não está combinando muito com a cauda, mas é um peixe interessante aí para competição, já está bem melhor do que os anteriores aí na classe delta, né? Esse próximo que vai vir aí também é outro glass, né? Entraria também na classe multis, que seriam 3 cores na cauda.
ele já está mais dentro do padrão delta, mas assim, manchas, peixe está com muito defeito. A mancha Nike não está caracterizada, mas é um glass, né? Ele tem a cauda não é toda pintada, é um peixe que tem a cauda com falhas de formato, é um peixe comercial, ele não serve muito para competição, né? Esse aí é o padrão asiático do Grass Glass, né? Com a dorsal, essa dorsal aí ela se encaixa mais dentro do padrão Half Moon, que é o sailfin, né? Ou dorsal em formato de vela. Esse é um peixe novinho e você vê que a caudinha é curta ainda. A mancha Nike ela tá presente, apesar ela desaparece dependendo do efeito de luz que você utiliza, ela desaparece, mas é um grass bem conhecido aí no Oriente, né? Aqui já entra o Red Grass, esse aí é o exemplar albino Red Grass. Você vê que nos exemplares albinos a mancha Nike praticamente desaparece. Ele tem a caudinha delta e a dorsal sailfin, que é mais dentro do padrão Half Moon. Esse peixe ele perde muito pontos no quesito tamanho, no quesito de dorsal também perde pontos, né? Mas é um peixe aí muito, muito comum na Ásia, tá? E a gente tem aqui no Brasil. Ele sai muitos cruzamentos dos azuis também, né? Esse aí já é um peixe, um red grass albino, photoshopado. Não existe peixe red grass nessa cor. Então, assim, eu coloquei isso aí só para as pessoas começarem a reparar quando a pessoa exagera, tanto no Photoshop quanto no editor de vídeo, e o peixe fica aí com uma intensidade de cor que não é normal. Por isso que é interessante as competições, que você vê os peixes no aquário e não tem como burlar, né, pessoal? Então era isso que eu tinha que falar para vocês. Até o próximo Fish Tour e um abraço. Camisa da Unaqua. Hoje eu sou Unaqua, viu, pessoal? Unaqua Brazilian Group Association, filiados à World Group Association, WGA. Um abraço.